Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Despertar e com uma convidada muito especial, com a Bá. Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu tô aqui com essas duas lindezas, riquezas maravilhosas para falar um pouco sobre mim. Sim, seu processo de despertar. Sim. Bah, conta pra gente um pouquinho de como foi um pouco da sua história, assim, né? Pra ser um papo aqui. Tá. E conta assim, da onde começou o seu processo de autoconhecimento? Sempre foi assim? Você sempre gostou disso? Tá. Eu acho que a gente consegue perceber isso, né? Pelo menos foi comigo. Eu tive essa noção de mim mesma quando eu descobri o lado oposto, né? A gente sempre vai pelo bom, pelo legal e tal, mas comigo pelo menos aconteceu o contrário, né? Então, quando eu saí da casa dos meus pais, que eu morei em outra cidade, eu acabei saindo também da sombra de amigos, de família. Então, eu sempre fui muito a irmã de tal, a amiga de tal, a filha de tal. E quando eu saí disso, eu criei uma nova identidade pra mim, né? Eu tive que criar, porque na cidade onde eu fui morar, em Piracicaba, eu não tinha a identidade que me era vinculada aqui, que era irmã de tal, filha de tal. Você tinha que ser você. Exatamente. E aí, na verdade, eu percebi isso a partir do momento que eu falei isso e que eu coloquei isso pra fora, né? Porque antes eu pensava, não, foi minha faculdade, foi o processo de trabalho, as novas amizades, então... Mas a gente acaba percebendo isso quando a gente bota pra fora mesmo, né? E que tipo de sentimento, assim, você teve quando você colocou tudo isso pra fora? Porque assim, a gente conversa muito sobre o nosso processo e pra gente foi um tanto doloroso no começo. Sim. Da gente se conhecer, da gente entender o que a gente tava passando, o que a gente tava sentindo. E assim, a gente gosta de perguntar, assim, qual foi o sentimento que veio? Porque Foi pra tranquilo, cada um é de uma forma. Então você pode gostar muito de estar se conhecendo, como pode ter sido um pouco doloroso, como foi pra gente. Sim, eu acho que eu passei por um processo de culpar as outras pessoas, né? E aí quando a gente percebe que na verdade quem teve todo esse tempo o controle de si ou da situação fui eu, né? E aí acaba sendo doloroso mesmo, difícil e... Assumir essa responsabilidade, Isso, eu acho que é complicado, né? Porque quando a gente coloca pra fora, ok, verbalizei isso que eu era a sombra das pessoas, né? E, então era culpa das pessoas? Não. Fui Quem eu que colocou fui. Exatamente. Então, e daí quando eu passei por isso, foi difícil, né? Foi triste perceber que na verdade eu tive o controle daquilo, eu podia ter feito diferente. É isso que me pega um pouco. Apesar de que, ok, passei por isso, sou o que sou agora por ter passado por isso, eu acho que podia ter sido diferente, né? Podia ter vivido ali de outra forma. Mas é que a partir de agora vai ser diferente, então ok, né? É um processo, né? Exatamente. É um processo que a gente vive até hoje, né? Até hoje a gente tá ali, eu tô tentando ali fazer as coisas fluírem da melhor maneira que eu acredito que seja pra mim, pra minha família, pros meus E aconteceu alguma coisa específica na sua vida pra você chegar nesse processo ou foi simplesmente acontecendo, você foi... De reflexão, você diz? Até de situações na sua vida. Eu passei por várias situações que eu acho que são situações-chave, né? Então, eu fiz a faculdade de jornalismo, eu não me identifiquei com aquilo, fiquei um ano trabalhando, tal, na verdade, com pessoas diferentes, que eu acho que também aí foi um processo de crescimento, né? Abre a visão, né? Isso. E aí não me identifiquei nisso durante todo esse ano, foi um processo que eu vivi. Fui para outra cidade fazer uma segunda faculdade, que foi a melhor coisa que eu fiz, que fazer uma segunda faculdade, gente, cara, você vive aquilo de outra maneira, sabe? Então foi muito bom, e eu sinto muita falta, eu gosto muito do ambiente universitário, eu acho muito legal. E aí esse foi um outro processo, o processo de estar em outra cidade também me abriu muito, né? Você tinha comentado do yoga também.
Daí quando eu fui, porque isso foi muito legal que aconteceu comigo, né? Rolou essa transição de abertura em outra cidade, depois eu voltei pra cá. E aí eu me vi como um outro indivíduo na mesma cidade. Tanto é que eu tenho um pouco de dificuldade de voltar a me relacionar com as outras pessoas daqui. Porque eu sempre fui tal e tal, e agora eu sou outra pessoa praticamente, né? Sou eu, mas de outra maneira, né? Que é uma outra dor isso também, né? Isso, de você ter que deixar aquilo que ficou lá atrás exatamente, e ser uma nova pessoa no mesmo ambiente que você... E eu vivo nessa... Tanto é que eu sinto essa dificuldade, assim, nítida, exatamente, de me relacionar com pessoas daqui, eu tenho muita dificuldade. Assim, não que seja difícil ter esse relacionamento com eles, mas um receio de não agradar mais. Porque eu era uma pessoa que agora, de maneira diferente, talvez não agrade o pensamento deles, entendeu? Posso só fazer um peço para esclarecer, porque eu não sei se todo mundo que vai assistir ao vídeo conhece. Mas nós três somos de Itatiba, que é uma cidade pequena do interior. Então a gente cresceu aqui e a cidade tinha hábitos muito diferentes há 10, 20 anos atrás. E as três voltaram depois de um tempo. E as três foram para outra cidade. Para uma cidade bem maior. Então a gente teve contato também com outras experiências. E quando a gente retorna, a gente vai retomando as amizades que a gente tinha, mas nós somos pessoas diferentes. Sim. E eu também acho que tive isso. Exatamente. Que às vezes a gente se engana de achar que o outro continua igual. Não, pode ser que ele também tenha mudado. Mas dá uma insegurança. Daí quando eu retornei para Itatiba, eu lembro que eu consegui encontrar uma amiga que estava em sintonia comigo e ela me apresentou o Ashtanga, que é o Ashtanga Yoga, que é uma prática de yoga que eles falam que é flow, né? Então não para. E era exatamente o que eu estava procurando, uma coisa mais dinâmica, assim, né? E nessa questão de dinâmica, a gente trabalha o corpo de maneira que flui e a mente tem que ficar total centrada ali, é bem legal, eu gosto bastante. E a partir disso eu fui pesquisar, eu comecei a linkar um pouco, porque eu trabalhava na educação infantil e eu queria buscar esse mundo do yoga para as crianças. E aí eu fui atrás de um projeto da Renata Von Poiser, ela dá aula em São Paulo, que é o Brinca Yoga, me formei em um módulo dela, aí eu engravidei nisso, né? A Mel fez 1 ano agora em setembro e nesse ano que eu resolvi tirar o meu tempo para ser mãe, né? Para ficar tempo integral com ela, eu desenvolvi o projeto também, porque daí eu conseguia linkar com horas que ela pudesse ficar com os meus pais, porque eu não queria levar ela para a escola, uma flexibilidade de horários, né? Então foi isso. Novamente você teve que parar e reorganizar, passar por um outro processo. Exatamente. Porque eu acho que a maternidade também é isso, né? Te faz viver muitos pontos da vida. Muitos pontos. Eu acho que nem eu tava falando da sombra, né? De ser sempre sombra de alguém. Eu acho que o fato de ter me colocado como sombra me traz também a reflexão de que, na verdade, eu não me aceitava como eu era, né? Em questões físicas e sentimentais, emocionais, né? Eu sempre quis ser de um jeito que eu não era. E isso me traz uma reflexão agora para a maternidade, que, putz, eu sou a mãe que eu queria ser, independente vou amamentar a Mel onde eu estiver. E era uma questão que eu tinha de não aceitação do meu corpo, por exemplo. E agora eu vejo que, a maternidade me deu uma outra visão do meu corpo. Porque o corpo, ele se faz morada mesmo, né? Eu tava lendo em algum lugar esses dias que o corpo, na verdade, ele não é o fim, ele é o meio, né? E foi uma reflexão que eu tive também. São várias reflexões, né, que a gente faz no dia a dia que acabam trazendo essa questão da autoaceitação, da autoconfiança, né? É um processo. É isso. Que massa. E o seu projeto? Hoje você sente que você está no seu propósito? Como que você vê as coisas? Eu sinto que eu tenho vários propósitos, né? Eu acho que o Yoguinha, que é o projeto de crianças, né? De yoga para crianças. Aliás, fica a dica pro pessoal de Itatiba. Fica a dica, gente. Tenho turmas de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 12 anos. Para quem tiver interesse, é no Espaço Viva Yoga, na frente do Itatiba Esporte Clube. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, com a Marcela, com a Ana Rosana. A gente tem aula de adulto lá também.
Eu tô num caminho de plantar o bem, né? De fazer o bem pra eles. Então eu tenho muita gente que vem atrás de mim, poxa, minha filha, ela é muito ativa, preciso que ela se concentre e tal. A gente trabalha isso no yoga e a gente trabalha muitas outras coisas, né? A autoaceitação, inclusive, isso é muito bacana. O yoga vem para trabalhar a mente e o corpo com os exercícios de respiração, com as posturas dos animais. A gente acaba tendo essa confiança e entender o nosso corpo, né? Eu acho que isso é o principal, entender que a gente é assim, e saber o meu limite. E você sente hoje que assim, é tudo, depois desse processo todo que você passou hoje, é plenitude ou... Nunca vai ser, né? Eu acho que a gente nunca vive na plenitude 100%. Uma coisa que eu aprendi é tentar ver a coisa boa no ruim, né? Às vezes a gente tá ali no estresse, principalmente em questões da maternidade, né? Eu vejo que, a Mel não teve uma noite de sono bacana, eu também não tive, eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô ali 24 horas com ela e tal, Meu, respiro fundo e, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é cheia de saúde, de vida, de luz e tá tudo bem, isso volta a ser, eu vou respeitar ela, eu vou entender, Que legal. Dá pra gente ficar falando aqui horas e horas, horas né? e horas. É uma história Fazer uma linda. série, cheia de processos, né? Picos assim do despertar. A gente queria te agradecer por ter vindo, por ter deixado a Mel. Obrigada. E por compartilhar com vocês todo são mundo. lindas. Eu só desejo que esse projeto vá pra frente, que vocês ganhem mais visibilidade, porque vocês são incríveis, são fenomenais, tem uma luz maravilhosa, nem precisava de luz, gente. Tá vendo? Vocês duas já são holofotes. E agradecer esse momento de compartilhar aí e espero que isso dê muitos frutos. Gratidão por estar aqui, seu projeto também é maravilhoso. Com certeza vai trazer muitos seres humanos melhores pro mundo. A gente espera que sim. Legal, obrigada meninas. Então é isso, a gente espera que a história da Bá inspire vocês. Conta pra gente se vocês têm alguma dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e de acompanhar também o projeto da Bá, que a gente vai deixar pra vocês o nome. Legal. É isso. Gratidão. E até o próximo vídeo do Despertar. Legal.